Vinde a mim, a todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre nós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontreis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus. Nós vamos agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus por permitir que nós estejamos mais uma vez aqui nessa casa que nos recebe com tanto amor e carinho, aos nossos companheiros desencarnados presentes também aqui, os mentores dessa casa, que nos fortalece, que nos guia e ilumina nossos caminhos, né? E que possamos sempre sair daqui melhor do que nós entramos. Saímos leves, com mais compromisso, com mais responsabilidade, mas com o coração cheio de esperança e de muita luz, né? Que Jesus sempre nos abençoe e nos guie todos os dias de nossa vida. Hoje nós vamos ter, continuando o estudo do mês de agosto, que são as leis morais. Hoje é a liberdade de pensar e liberdade de consciência, com o nosso companheiro, nosso amigo aqui da nossa casa, o Guilherme Pena. Vou te passar a palavra, que Jesus te abençoe, que você seja intuído na sua fala hoje, nesse estudo. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse friozinho gostoso, né? Frio confortável, não está frio demais, então tá bom. Daqui a pouco. Nós recebemos, então, a proposta de trabalhar com a lei de liberdade, né? Essa lei tão importante que o Espiritismo vem trazer para a gente. Mas, como de costume, só para a gente alinhar bem o nosso conhecimento, eu gosto de trazer o que é realmente o conceito de liberdade, para a gente poder dar prosseguimento, né? Porque, às vezes, o meu conceito de liberdade é um pouco diferente do de vocês, só mesmo para a gente poder alinhar. Vamos colocar o seguinte. Aqui. Então, o que o dicionário fala para a gente? O que é a liberdade? Liberdade representa a condição ou estado de ser livre. Parece meio óbvio, né? Liberdade, a pessoa tem que ser livre. Mas aí que vem aqui o X da questão, que é interessante para a gente conceituar bem o que é liberdade. De não estar, de ser livre, de não estar sujeito a restrições, coerções ou imposições externas. Vamos ter isso em mente quando a gente for estudar o nosso tema de hoje, tá? Eu acrescentaria aqui, além de coerções internas, imposições externas, nós temos as nossas próprias limitações. Então, nós temos a nossa condição interna, que também gera alguma interferência nisso aí. Mas vamos lá. A lei de liberdade, como a Rosinha falou, faz parte das leis de Deus, ou lei natural, né? Que são as leis que regem não só o nosso planeta, mas regem todo o universo que Deus criou. Porque tudo que Deus cria é eterno, né? Assim como Ele. Então, tudo que Ele cria para reger o seu universo. Então, a lei que impera de Deus aqui vai imperar em qualquer planeta onde houver espíritos habitando, né? As leis são únicas para todo o universo. Então tá. Passa. Opa. A liberdade, ela é caracterizada por uma essência do espírito. O espírito, nós, enquanto espíritos, somos livres. Ele faz parte da nossa concepção de ser livre.
Afinal de contas, a gente já ouviu a música, né? O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Então, essa liberdade, ela já faz parte da gente. Ó, a liberdade de pensar é uma característica inerente ao Espírito, intrínseca à sua natureza, permitindo-lhe pensar e agir de acordo com a sua vontade. Então, se o Espírito quer, ele movimenta a sua vontade, ele alcança o que ele pretende. Essa liberdade é fundamental para o progresso e evolução espiritual, porque sem isso ia ser tudo um determinismo divino. A gente ia parecer que só ia existir, tudo está escrito, né? Como algumas pessoas acreditam que a vida toda está determinada, você está determinado a fazer tal coisa e está tudo escrito. Quando que, na verdade, não é assim que funciona a nossa vida. A nossa existência, nós temos aquele chamado livre-arbítrio. Vamos guardar isso aí. Então, o espírito é livre e como tal, pode escolher entre o bem e o mal. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 843. Se o espírito é livre, óbvio que aí já vem a condição de pensar, né? Porque o espírito é a mente por trás da manifestação. O que está se manifestando, o espírito é o que pensa, é o que sente. Aqui, enquanto encarnados, nós estamos exteriorizando o que o meu espírito está querendo falar, o meu espírito está querendo agir. Isso é uma exteriorização, é uma manifestação no mundo material da vontade do meu espírito de estar aqui. Então, o pensamento é uma manifestação da alma, livre de qualquer constrangimento externo. Assim deveria ser, né? Você é livre para poder conceber em sua mente qualquer coisa que você deseje. Qualquer coisa. Aí tem um perigo, né? Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Desde coisas boas até coisas ruins. A gente é livre para fazer isso. A liberdade de pensar é essencial para a busca da verdade e a formação da consciência individual. Olha, importante isso aqui. Porque aqui na frase já está a formação da consciência individual. Porque a gente aprende que todo mundo já deve ter ouvido aqui, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Só que é importante ressaltar que essa consciência, ela se amadurece com o passar do tempo. À medida que o espírito vai alcançando patamares de evolução maior, ele vai conseguindo ter uma consciência maior das coisas também. Então, a consciência, a lei de Deus está escrita na consciência, mas somente com o tempo, à medida que a gente for evoluindo, que a gente consegue estar acessando na íntegra e utilizando essa consciência como ela deve ser utilizada. Aí vamos pensar numa criança, né? A lei de Deus está escrita na sua integralidade ali também na criança, só que ela não consegue usufruir, ela não tem discernimento das coisas. Ela faz, não mede consequências, muitas das vezes, né? Quem tem criança em casa sabe. Eu estou com um baixinho lá em casa que, pelo amor de Deus, mexe em tudo, sobe em tudo. E aí não pensa, meu filho do céu, tem que ficar correndo atrás dele. Então, aí a gente pensa assim, nenhuma vida. Só que nós, enquanto espíritos imortais, também passamos pela infância espiritual. Ou seja, nós estamos a caminho, nós estamos aprendendo a ser humanos. Nós não nascemos humanos, a gente nasce na raça humana, mas a gente está aprendendo a se tornar humano. Então, o pensamento é a alavanca que eleva o homem acima da matéria. Está no Livro dos Espíritos, questão 844. Olha para você ver. Então,
quando você utiliza da sua capacidade de raciocínio, de pensamento, você utiliza da capacidade da sua alma, do seu espírito. E isso faz com que você alcance um grau maior do que além de um pedaço de carne. Né? Porque se você não utiliza desse recurso maravilhoso, sua alma está adormecida. Então, o seu corpo vai praticamente ser um pedaço de carne. Né? Que, como a gente sabe, tudo que a gente vê e pode tocar aqui na Terra está morrendo ou está morto. E esse corpo aqui vai morrer. Nada da matéria é eterno. Nada é imortal, se tratando de matéria. O planeta Terra vai acabar. Mas vocês não precisam ficar preocupados, não, que não vai ser nem hoje nem amanhã. Né? Nas leis naturais, ele tem seu ciclo de vida. Mas isso demora. É bem provável que a gente não esteja aqui mais, se Deus quiser. Né? Quem sabe a gente já não está em outro planeta, um planeta melhor. O pensamento, ele tem uma capacidade tão grande que hoje existem inúmeros estudos da neurociência e da psicologia a respeito do tema. Então, existem várias experiências sobre a capacidade do pensamento, dessa ferramenta maravilhosa, porque o pensamento movimenta energia. Quando a gente pensa que o cérebro gasta 1/3 da energia que você consome em uma pessoa normal, é gasto pelo cérebro. O cérebro precisa de muita energia. Então, a gente vai pensar o seguinte: lógico que o cérebro é uma ferramenta da alma, porque quem comanda mesmo é a alma, nosso espírito. Isso aqui é só uma ferramenta. Né? Quando a gente vai deixar essa ferramenta de lado, a gente pode ter uma ferramenta. Tem pessoas que têm uma ferramenta melhor, tem pessoas que têm uma ferramenta mais deficiente, mas é uma ferramenta. E aí todos, quando desencarnamos, temos a possibilidade de alcançar nosso potencial máximo, de acordo com a condição de cada um, é óbvio. Mas a neurociência fala para a gente hoje que o pensamento, quando você pensa positivamente, por exemplo, gera melhoras significativas no seu quadro de depressão, por exemplo. Então, existem tratamentos para depressões leves que é o seguinte: a pessoa vai ter que fazer todo dia uma lista é como se fosse uma prece de gratidão. Só que não é uma prece, né? A ciência não gosta desses nomes de prece, oração, mas é. Onde você vai pensar no que você foi grato naquele dia. E essa gratidão não pode ser assim, pô, eu sou grato pela minha casa, sou grato por ter um filho saudável. Tem que ser uma gratidão mais elaborada para você não cair não cair em erros, assim, de ser uma coisa mais automatizada, né? Como aquela oração automatizada, você não está pensando direito. Não, tem que ser bem elaborada para você exercitar o seu cérebro. E isso, eles mediram com aqueles equipamentos de tomografia, que uma pessoa que faz isso constantemente, ela eleva a quantidade de sangue que é mandada para o lobo frontal, que é onde a nossa parte cerebral mais nobre é a que faz conexão com um plano maior. Né? Esse lobo frontal que é responsável por a gente conseguir pensar no mais alto, conceber coisas do futuro, idealizar coisas, imaginar coisas. Então, quando a gente está nesse processo de gratidão constante, o lobo frontal, isso que a ciência comprovou, né, através de experimentos, ele é mais irrigado com sangue. Então, seu cérebro recebe mais energia. E a pessoa tem uma melhora significativa
pode ser até curada de depressões leves. Lógico que depressão não é uma brincadeira, né, gente? Deve ser tratada como doença que e acompanhada com profissionais da área, né? Não é só, se você está passando por um problema desse, não é só vindo à casa espírita que talvez isso vai se resolver. Talvez você tenha que realmente procurar um profissional qualificado, terapeuta, né, que seja indicado para te auxiliar nisso aí, tá bom? Da mesma forma que a gente tem a liberdade de pensar, a alma também tem a liberdade de consciência. A consciência é aquela voz da alma que guia o guia interior que permite discernir o bem do mal. Olha. Então, quando eu falei, todos nós, a lei de Deus está escrita na consciência. A gente está escutando uma das leis de Deus, que é a lei da liberdade. Então, tem outras leis de Deus que o Espiritismo nos apresenta. A gente está estudando isso. Para quê? Para que a gente consiga entender um pouco do mecanismo que Deus usa para reger o universo e, assim, decidir com mais consciência, com a fé raciocinada, qual será a nossa ação. E se a gente decidir fazer uma coisa que possa nos prejudicar ou prejudicar o outro, que nós teremos a consciência de que isso vai acontecer e o que vai acarretar essa decisão. É para isso que a gente estuda, para a gente ter uma consciência clara dos nossos objetivos e do caminho que a gente está tomando. Por isso que estudar o Espiritismo é tão importante. Nós, espíritas, não podemos nos dar o luxo de ter a posição que a gente fala de igrejismo, que é vir aqui somente na terça, assistir à palestra, de repente tomar um passe e ir embora. Não, nós temos que estudar, nós temos que movimentar a nossa literatura, ler obras espíritas, assistir palestras. Você pode pegar um tema que você goste mais, no YouTube agora está recheado, vai lá. Tem livros, audionovelas que são excelentes, tem o Nosso Lar, tem Há 2000 Anos, né? Tem Sexo e Destino, tem vários livros, muito bom. Então é importante nós fomentarmos isso em nossa vida. A gente vai ver o porquê disso. Não é à toa. Mas estudar, coisa chata. Não é à toa que a gente sugere o estudo. Não é à toa que a gente sugere você estar em constante contato com o material espírita ou com obras edificantes. Não precisa, de repente, não precisa ser só obra espírita. Tem muita obra que é edificante, que vai te auxiliar na sua jornada. A liberdade de consciência é um direito inalienável de cada ser humano, fundamental para o desenvolvimento da sociedade e o respeito à diversidade. Olha, respeito à adversidade. Porque é só na adversidade que existe o crescimento na atual condição que a gente está. Se todos pensassem igual, nós não estaríamos nessa condição que a gente tem hoje. É porque uma pessoa acha que esse púlpito aqui, por exemplo, não está bom. Então ela vai buscar uma coisa melhor. Se todo mundo concordar que isso aqui está bom, isso aqui vai ficar aqui para o resto da vida. Não vai gerar mudança. Então, quando todos pensam igual, tem um problema, porque não gera mudança. E é óbvio que na sociedade de hoje, nós temos diversos casos de pessoas que brigam por conta que o outro tem um pensamento diferente. Olha que absurdo. Né? Nós, enquanto espíritas, cristãos, temos que dar o exemplo. Não podemos cair nesse erro de julgar o outro, de brigar com o outro, só porque ele tem uma opinião diferente de nós. Por que você quer que a outra pessoa tenha a opinião igual à sua? Vamos fazer uma consulta interior. Por que é tão importante para você que fulano
tem a mesma opinião que você. Por quê? Se a gente sabe que não é assim que funciona a vida, as pessoas são diferentes, né? Vamos ver um pouquinho dessa diferença um pouco mais para frente. Então, ó, a consciência é o santuário inviolável onde Deus fala ao homem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa consciência, quando a gente fala, mais uma vez, a lei de Deus está escrita na consciência, que é aquela vozinha interior nossa. É a nossa vozinha interior. A psicologia chama essa vozinha interior de self, que é a sua totalidade do seu ser, é a sua parte nobre dos seus pensamentos. Então, esse self, ele é responsável por te guiar também. É como se é a nossa consciência. E essa consciência, ela amadurece com o tempo, como eu já disse. É importante a gente ter isso em mente, porque senão a gente vai ficar pensando assim, por que eu cometo determinadas atitudes e fulano já não faz isso? Ou então, você vai olhar para fora para uma determinada situação e já vai começar a julgar a ação do cara. O cara não devia ter feito isso. Cuidado, né? Que Jesus nos ensina que nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não somos juízes de ninguém, nós não estamos nessa condição, a menos que alguém aqui seja juiz mesmo e trabalha no fórum lá, e eu não, né? Aí você está na condição de fazer isso, mas normalmente nós não temos essa prerrogativa. Nós estudamos e adquirimos o conhecimento para que a gente tenha discernimento e entender que o outro está cometendo um erro porque ele ainda não aprendeu. Talvez, como a gente não lembra, ali atrás, na esquina, a gente tenha cometido o mesmo tipo de erro que ele. Reconhecer que nós somos seres imperfeitos é o primeiro passo para que a gente consiga ter empatia com o outro. Porque se eu erro, o outro também erra. E isso é certeza. Certeza. Se o outro erra, é porque ele não sabe ainda. Ou, como diz Jesus no livro Boa Nova, as pessoas são mais doentes em si mesmas do que más. Então, essa questão de ruindade, eu estava falando com o pessoal do módulo, é muito difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, ela é 100% mal. É muito difícil você encontrar uma pessoa 100% má. A espiritualidade já disse para a gente, tem espíritos que são inclinados ao mal. Ele não é 100% mal, porque a maldade absoluta não tem. Né? Óbvio que, se a gente pegar nas literaturas de André Luiz mesmo, a gente vai encontrar casos de espíritos que você olha assim, não é possível. Esse espírito aí é mal com força. Mas a gente deve lembrar que o Espiritismo nos ensina. O destino de todos os espíritos que Deus criou é a angelitude. Então, por mais que aquele espírito esteja na condição errada até o momento, ele vai ser um anjo um dia. E pode ser que ele tenha uma tomada de decisão repentina, um arrependimento repentino, e passe até na nossa frente, na evolução espiritual. Porque a evolução espiritual moral, ela depende de vontade. É a vontade que faz com que a gente consiga seguir as leis de Deus. Então, lei de liberdade e suas implicações. A lei de liberdade garante a cada espírito o direito de escolher os seus caminhos. Então, você tem sim o direito de escolher o caminho que você quer seguir. Deus concedeu essa dádiva para a gente.
Como que chama isso? Livre-arbítrio. E é através disso que o progresso é feito, através das nossas escolhas. Mais uma vez, que se Deus escolhesse tudo para a gente, qual seria o nosso mérito? Todo mundo já viu aqui algum filme que tenha anjo na concepção mitológica, que ele foi um ser criado à parte? Por exemplo, Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage, né? O pessoal, deixa eu ver, não tem ninguém novinho aqui não, gente. Pode levantar a mão, eu sei que todo mundo já viu esse filme. Tá todo mundo? Então, sabe de qual filme eu estou falando? Cidade dos Anjos? Não? Não? Qual que é? Vou resumir aqui rapidão a história, só para exemplificar mesmo. É o quê? Os anjos eram encarregados de cuidar das pessoas como se fossem anjos da guarda, né? E aí tem um anjo que ele é vivido pelo Nicolas Cage. Ele se apaixona por uma pessoa, por uma humana, e ele vai e começa a não querer mais ser anjo para viver aquela paixão com ela. Esse é o plot do filme. Não vou contar mais, procura lá. É um filme bacana. E aí, só que aí o que acontece? Todas as obras que tem anjo, que foi criado, concebido com essa concepção de que Deus os criou com uma finalidade diversa, diferente da dos humanos, sempre que o anjo começa a interagir com o humano, dá ruim. Ele cai. Ele começa a duvidar. Ele começa a ser influenciado pelas paixões. E por quê? Oi? Por que que o anjo começa a ser influenciado pelos humanos? Porque o anjo não viveu as coisas que nós vivemos. Esse é o problema com a concepção de anjo, que é da mitologia. O anjo não viveu, ele não passou pelas nossas situações. Ele não sabe lidar com o amor, não sabe lidar com a frustração de um coração rompido. Ele não sabe lidar com a paixão, não sabe lidar com o desejo, porque nós aprendemos isso através de eras. Vamos, desde a primeira encarnação, lá nos hominídeos, lá a gente já vem aprendendo a lidar com isso. E hoje, depois de muitos anos, nós ainda não sabemos. E se o anjo foi criado, não passou por essa experiência, ele também não sabe lidar. Todo filme que você pegar com essa temática, você vai ver que quando o anjo começa a interagir com o humano, eles deixam de ser o que eles eram. E aí o Espiritismo vem falar para a gente que, por exemplo, Jesus é um espírito, para nós terráqueos, né, de maior envergadura que teve aqui na Terra. Ele já é um espírito considerado um espírito perfeito, um espírito crístico, né? Que ele atingiu o mais alto grau da escala evolutiva dos espíritos. Apesar de que ele, dentro da escala dos cristos, não está no mais alto grau da escala dos cristos. Mas para a gente, isso pouco importa. Ele continua sendo o nosso governador espiritual da Terra. Quando Jesus fala, olha, perdoa 70 vezes 7. Ele não está falando porque Deus mandou ele falar. Ele está falando porque ele sabe, porque ele já viveu isso. Sabe essa dor que você está vivendo aí? Ele já viveu. Ele passou pelas mesmas coisas que a gente passou. E ele chegou lá. Então, quando ele fala, ele é guia, gente. Para ser guia, o cara já tem que ter passado, já tem que ter trilhado o caminho. Então, quando ele fala, é de saber mesmo. Não é porque ele leu num livro. Não é porque alguém contou para ele. Mas ele sabe. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, a liberdade é aquilo, como a gente leu lá, traz, é que
A gente consegue ser livre sem nenhuma intervenção que fala assim, não, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Né? Só lembrando aí. Então, nossa liberdade é total? Ué, mas então, tem uma incoerência aí no que eu falei, não tem? Porque eu não estou falando que o Espírito pode tudo, pode ir em qualquer lugar, pode pensar qualquer coisa. Como que a liberdade não pode ser total? Então, aí a gente pensa, pô, mas então o Espírito não tem liberdade total. E essa liberdade total também tem uma consequência. Se ele não é livre totalmente, uma coisa também que ele não vai ter, vou deixar isso um pouquinho para depois. Vamos falar aqui. Limites da liberdade e a lei de causa e efeito. Deus, na sua sabedoria suprema, lembre-se, sabedoria suprema. Nada que você pensar, conceber, imaginar, vai ser melhor o que Deus fez. Porque Ele é a sabedoria suprema. A liberdade, embora ampla, não é absoluta. O livre-arbítrio permite o indivíduo escolher os seus caminhos, mas a lei de causa e efeito garante que cada ação gere uma consequência. Opa! Quem já ouviu aí? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Obviamente que observando uma das leis de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade, né? Mas, a rigor, se a gente fala lá, vamos pegar o evangelho que fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A rigor é isso. Então, a partir do momento que você usa do seu livre-arbítrio para, por exemplo, ferir um irmão, você cria um determinismo de que você tem que ressarcir a lei que você quebrou. Você tem que ter um ressarcimento da lei. Então, é um determinismo. Você não tem opção de não fazer a colheita. Você semeou, agora você é obrigado a fazer a colheita. Obviamente que não é a ferro e fogo, né, gente? Porque se fosse a ferro e fogo, a nossa dívida espiritual é impagável. Ninguém ia conseguir pagar nada. Então, é graças a Deus, na sua benevolência, no seu amor supremo, que a gente está aqui hoje, podendo falar sobre isso, podendo estudar, né? Mas a lei de causa e efeito rege isso. Ela garante que a gente não use da nossa liberdade para ferir o outro sem consequências. Gente, aí você vai falar assim, não parece que tem consequência, não. Você vê aí na televisão os casos, pelo amor de Deus, cada atrocidade acontecendo, né? Aí que vem a lei de causa e efeito, o conhecimento que o Espiritismo te dá. Olha, está tudo bem, tudo está no controle. Por mais que pareça que as coisas estão ruins, está tudo no controle. Deus está no controle. Se você entende que Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, e que tudo que ele faz é amor, como dizia o apóstolo Paulo, em tudo dai graça. A gente entende que por mais que uma ação seja aos nossos olhos um mal, Deus tem um propósito bom naquilo. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Por mais que a gente não entenda. A gente pode não entender e está tudo bem. A gente está a caminho, a gente não tem condição de entender Deus na sua totalidade. Não tem como o relativo que somos nós entender o absoluto que é Deus. Seria uma incoerência da nossa parte pensar nisso.
Então, nós somos humanos. O outro vai errar, eu vou errar, e a gente tem que entender que isso faz parte do plano de Deus. Então, quando a gente entende que Deus está no controle e entende a lei de causa e efeito, a gente entende também que não existem vítimas. Nossa! Como assim não existe vítima? Né? Quer dizer que é difícil pensar assim. Né? Quer dizer que aquela pessoa que parecia tão indefesa, aconteceu aquilo assim, assim, assado com ela não é uma vítima? Aqui da sociedade ela pode ser, mas para o plano espiritual, ela está resgatando alguma coisa. Ninguém colhe nada que não semeou. A cada um segundo as suas obras. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5. A cada um segundo as suas obras. Pode parecer duro a gente falar isso, pode parecer insensível a gente olhar isso. Mas, quando a gente entende que esse pensamento é para nos libertar, não é para libertar o outro. Não é para você sair aplicando isso na vida da Simone. Simone, você está passando por isso? Você merece, né? Cada um segundo suas obras, né, minha filha? Não é para fazer isso. É para você entender, não se revoltar com Deus, porque aí se você não entende isso, você corre o risco de falar, pô, mas Deus não está olhando isso não? Não é possível que ele está deixando fazer isso com aquela criança, não é possível que ele está deixando fazer isso com aquela senhora. Você corre esse risco. E aí, quando você se liberta disso, você também se liberta da condição de que você vai olhar para o agressor e vai gerar aquele sentimento ruim dentro de você. Não é assim que acontece? A gente vê o jornal, quando fala do agressor, você, miserável, começa a xingar mentalmente. Não sai. Às vezes, a gente já está na condição de não sair, mas aqui fica tudo aqui dentro, ó, pensando. E quando a gente pensa no plano espiritual, aquilo tudo está virando matéria, né? E a gente fica atraindo os espíritos por conta disso. Todo espírito que pensa igual a gente, parecido, com a mesma temática, vai ver, opa, tem uma fogueirinha ali, vamos lá. E vai juntando, com um pouco você tem uma multidão de espíritos do seu lado, porque você está pensando que o cara é que não merece nem estar vivo mais. Cuidado. Quando a gente entende que as leis de Deus são feitas para o nosso bem, você se liberta disso. Você entende que aquele cara, de repente, ele cometeu um erro? Cometeu. Mas é um problema dele com a justiça e um problema dele com Deus. Ele vai pagar? Vai. Ah, mas parece que ele não vai pagar e foi solto. Na lei humana. A lei de Deus vai cobrar isso aí dele. Mas também não é no nosso tempo. Não adianta você falar assim, Deus, cobra a dívida ali para mim, meu filho. Você está vendo que a pessoa... Não pode. Você podia dar um probleminha para ela. Ela está muito feliz. Dá um problema para ela. Não funciona assim. O entendimento que a gente adquire na doutrina espírita, ele serve para nos libertar desse tipo de pensamento. Porque quando a gente pensa mal, deseja o mal, a pessoa que é prejudicada, quem que seria? Nós. Né? O ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não é? Já dizia isso? Eu acho que quem disse quem? É o Chico ou o Divaldo que fala isso? Sei lá. Então, isso é um negócio para te libertar, nos libertar. Então, o pensamento livre, ele tem essa limitação. Lei de causa e efeito. Então, você já sabe que não pode. E o que a psicologia fala sobre essa condição, da formação da consciência, por exemplo? A psicologia, junto com nas literaturas de Joana de Ângeles, também, fala que nós somos governados pelo nosso inconsciente. O inconsciente,
É tudo aquilo que a gente já viveu em vidas passadas e coisas que a gente não tem memória, se você não consegue recordar do fato. É um inconsciente. Então, todo esse passado, toda essa bagagem está no seu inconsciente. A gente usa essa figura do iceberg para exemplificar. O que seria, então? A parte que está em cima seria o consciente. Nosso dia a dia. É o Guilherme, essa parte que está em cima. Tudo que está debaixo d'água é o inconsciente. Quando nós estamos na maré da vida, quem que você acha que governa aí, que te leva para um lado e para o outro, se você deixar a maré te levar? Quem parece que vai estar no controle da direção aí? Não é isso aqui que a maré vai influenciar mais? Então, se a gente deixar na maré da vida, nós deixar a vida nos levar, como diz a música, deixa a vida nos levar, né? É o inconsciente que toma conta. E esse inconsciente, se a gente acha que a gente não está muito bem hoje, o inconsciente é pior, porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Então, quando o inconsciente a gente tem que trabalhar para deixar de ser inconsciente e para ser consciente. Isso é todo um processo, né? Não é da noite para o dia e não é numa encarnação que a gente vai conseguir isso. Joana de Ângeles fala que o ser que consegue, que ela fala que é o ser sem sombra, foi Jesus. Ele não tem inconsciente, ele é completamente consciente, mas isso é a condição de um espírito puro. Nós não vamos ter essa condição no momento. Só quando a gente chegar no nível lá de anjo, que a gente vai deixar de ter inconsciente, vai deixar de ter essa sombra que nos governa. Tá? O inconsciente são todas respostas automáticas que você dá, que você não entende, de ações que você tem no seu dia a dia, que você bobeou, aconteceu daquele jeito. É o inconsciente. Tudo lá atrás. Processos cognitivos e vieses. A psicologia cognitiva estuda os processos mentais envolvidos na percepção, atenção, memória, linguagem e resolução de problemas. Isso influencia diretamente na sua consciência e na sua capacidade imaginativa e de pensamento. Fatores sociais e culturais. Isso aqui é o que influencia demais. Porque, para a gente aqui no Brasil, pode parecer muito normal você ir à praia e ver as meninas de biquíni. Mas você vai lá no Oriente, você não vai encontrar isso. Eu estava vendo que na TV lá da Arábia Saudita, até as corredoras, eles colocavam tarja preta para ser exibida na televisão, na rede nacional deles. Mas para eles isso é o normal. Certa vez manifestou um espírito de uma mulher que era lá do Oriente, aqui, e ela falou que estava de burca, enfim. E aí porque na minha concepção, isso tolir o direito dela. Para mim, ela estaria melhor se não tivesse usando aquilo. Para mim. Então, eu sugeri a ela que tirasse, se fosse do desejo dela. Olha só para você ver que insensibilidade da minha parte. Isso fazia parte da cultura dela. Tanto que ela falou assim, não, que eu prefiro ficar, né? Para ela estava bem, ela ia ficar bem daquele jeito. Que se tirasse ali, ia ser um problema para ela. Foi insensível da minha parte. Não levei em consideração
a cultura dela. Então, quando a gente tem um caso mais extremo, mas a gente deve levar em consideração que a cultura também é estabelecida na nossa família. Cada família tem uma cultura diferente. A gente vai ter a cultura nacional, mas cada família tem o seu jeitinho, o seu tempero na cultura nacional. Então, quando a gente estabelece uma comunicação, um vínculo, uma relação com uma pessoa, a gente deve levar isso em consideração. E esses fatos todos, o inconsciente, os processos cognitivos e os fatores sociais influenciam na forma que você pensa, que é a forma que você concebe o mundo. Então você não é livre da forma que você pensa. A gente não tem essa liberdade de fazer o pensamento ser, eu posso pensar qualquer coisa. Você está meio enviesado, a maioria das vezes. A gente não tem essa liberdade na condição que a gente está. Né? A menos que tenha algum espírito superior aí, que aí não seria o lugar de estar aqui, né? Ele devia estar em outro lugar, mas não aqui na palestra. E o que mais influencia nos nossos pensamentos? Influências espirituais. Essa, de longe, é a que mais gera influência. Porque elas utilizam de todos os recursos anteriores. Tem espírito que tem a capacidade e a habilidade de enxergar e de movimentar aqueles recursos interiores, né? Que o inconsciente, tem espírito que tem essa capacidade de ver o inconsciente, de analisar o seu inconsciente, dos processos cognitivos, e ele entende como funciona a cultura que você está inserido. Então, eles usam disso tudo contra você, através da obsessão. Então, a obsessão, no ramo espírita, a gente fala muito dessa questão de obsessão, né? É a influência, muitas vezes, sutil, a gente nem percebe muitas vezes, e imperceptível, pode levar a ideias fixas, compulsões, até mesmo a possessão, que é um caso extremo, comprometendo a liberdade de pensar e agir do indivíduo. Então, você começa a pensar e agir não pelo que você quer, mas sim o que o espírito quer. E aí a gente tem aquela velha pergunta, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas? Lá no Livro dos Espíritos tem. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha para você ver que coisa. A gente saiu de um panorama onde a gente tinha total liberdade e o Guilherme está falando que do jeito que você está falando, não tem liberdade nenhuma. A todo momento eu sou direcionado, eu tenho a cultura que me condiciona, eu tenho o que eu vivi no passado. Como que eu faço? E, além disso, tem os condicionamentos biológicos. O seu organismo influencia na forma que você pensa. Existem estudos, por exemplo, que associam a alimentação à condição de depressão. Pessoas com determinado tipo de alimentação têm mais condição de manifestar depressão do que outras. Ou pessoas que têm depressão, se forem analisar a alimentação delas, elas têm uma defasagem em alguma coisa, além de questões biológicas e cerebrais, né? Então, a gente tem a influência do organismo. O Livro dos Espíritos destaca que é a influência do organismo físico na manifestação das faculdades do espírito. Então, se o seu organismo não é pleno, não tem como o seu espírito aqui, hoje, manifestar plenamente. Né? Se você tem o cérebro com alguma deficiência, hoje a gente tem várias, que a gente fala pessoas neurotípicas e pessoas não neurotípicas, né? Que são as pessoas TDAH, autismo, ou com algum déficit neuronal, então elas não são neurotípicas.
Tem várias. Graças a Deus, a gente tem bastante estudo nessa área. Antigamente, a pessoa só passava por burro ou atentado. Era isso. Né? Graças a Deus, hoje a gente sabe que tem algumas coisas que são além disso. Impressões e ideias pré-concebidas faz parte lá da cultura ou da bolha que você está inserido. Isso se dá para ver quando você toma a decisão de não fazer ou de fazer alguma coisa com base na ideia de outros. Você não experienciou isso. Você não buscou, você não estudou. Você está usando o que alguém te falou. E a influência do meio. O meio é o que mais influencia a gente. Principalmente quando a gente é adolescente. Né? Na adolescência que a gente quer fazer parte de um grupo, pelo amor de Deus. Você faz qualquer coisa para estar naquele grupo, as piores besteiras, as piores burradas. Né? E aí, quando a gente fala assim, liberdade, para ter liberdade não pode ter nada que te restrinja. Uma das coisas que mais restringe a sua liberdade de pensar em agir é o que nos torna escravos e que é um dos objetivos da gente estar encarnado para a gente superar isso, são nossas paixões. Nossas paixões e nossos automatismos. É isso. O Chico fala que a paixão é um cachorro muito grande, com muita raiva, querendo te pegar. E você querendo que isso aconteça. Óbvio que a gente está falando das paixões, a gente fala, das paixões, homem e mulher, não é desse tipo. Assim. Os sentimentos, quando mal governados, eles se tornam essas paixões e que te dilaceram a consciência. Tanto que quando a gente se apaixona, o cérebro fica parecido com uma pessoa que ele perde a razão. O cérebro perde a razão, ele perde a capacidade de tomar decisões boas quando a pessoa se apaixona. É um interessante, parecia que está usando droga. Né? Por isso que você quer ficar do lado da pessoa o tempo inteiro. É uma droga, né? Você quer e tal. É isso. E para o cérebro não tem diferença entre dor física e dor emocional. Tudo é dor. Então, quando dói, independente do que for, é dor para o cérebro. E nós temos o desafio da liberdade na sociedade. Porque se você fala uma coisa, você corre o risco de ser cancelado. Não é? As pessoas não estão aceitando a diversidade de opiniões. Você é obrigado a aceitar o que o outro fala, não pode discordar. Ou quando você discorda, gera um problema gigantesco, aí você começa a falar assim, não vou falar nada não, para não gerar problema. Ficar na minha, não é? Muitas vezes, talvez seja a melhor alternativa. Porque não adianta, quando a pessoa não está aberta ao diálogo, não adianta, você não vai conseguir. E outra, a gente tem que ter em mente que as pessoas podem ter opiniões diferentes da nossa e está tudo bem. Está tudo bem. É através dessas diferenças que a sociedade evolui. Porque ele vai enxergar uma coisa boa, você vai enxergar outra, e isso vai fazendo com que a sociedade evolua. Vamos tirar essa questão de que a gente tem que ter razão sempre. A gente não tem, a gente é imperfeito. Por que a gente, imperfeito, quer ter razão nas coisas? Nem Deus quer eu ficar obrigando a gente a fazer isso. Então tá. A busca pela liberdade do pensamento. O que a gente pode fazer então, já que a gente não tem essa liberdade? O que eu posso fazer para adquirir essa liberdade? O Espiritismo como caminho de libertação. O Espiritismo, ao apresentar as leis divinas que regem o universo e a vida espiritual, liberta o indivíduo do medo, da ignorância, das paixões,
que o escravizam, oferecendo um caminho de autoconhecimento, reforma íntima e progresso. Quando você entende o mecanismo das leis divinas, entende que Deus está no controle, a gente vai parar de colocar o dedo na cara do outro, exigindo coisas, falando que está errado. Obviamente também não é ser passivo, né, gente? Isso diz respeito aos seus sentimentos. Olha, você fez errado. É uma coisa. Você vai ter que errar, tá tudo bem, todo mundo erra, você está na condição de errar, tudo bem. Mas corrigir também é obrigação de quem errou. Não é assim que a gente faz com o filho? Tá tudo bem, errou. Mas vem cá, vamos corrigir o que você fez. É assim que deveria ser. Porque o que não pode é o sentimento. Isso é o que é o problema. Você alimenta esse sentimento ruim dentro de você. Aquela raiva, aquele rancor. Isso que vai te matando aos pouquinhos. Temos aqui também outras questões para que auxiliam a gente a nos libertar. Libertar o nosso pensamento. Por quê? Mas é difícil? É difícil para danar. Muito difícil. Às vezes a gente nem vai conseguir nessa vida. Mas a gente tem um exemplo de pessoa que conseguiu superar qualquer tipo de atavismo, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de cultura que ele transcendeu. Quem foi? Jesus. Então, quanto mais espiritualizado é o espírito, mais ele consegue transcender esses limites. E como que a gente chega a isso? Autoconhecimento, reforma íntima, estudo, esclarecimento, oração, porque a oração vai nos blindar, vai nos ajudar a repelir esses espíritos que ficam a todo momento tentando interferir na nossa vida. A meditação ajuda com várias coisas. Domínio dos pensamentos, contribui para a elevação moral, fortalecimento da vontade, paz interior e tem vários benefícios. Então, a meditação também é uma sugestão da Joana de Ângeles, né? Isso tudo para que a gente se liberte desses aguilhões dos pensamentos, das nossas paixões e consiga dirigir a nossa vida com mais segurança, sabendo aonde a gente está pondo o pé, reagindo menos e agindo mais. Esse é o nosso objetivo. Então, a liberdade de pensar e de consciência são pilares da evolução espiritual. O espiritismo, aliado à ciência, oferece uma compreensão profunda da liberdade, transcendendo os limites da matéria e apontando para a importância da responsabilidade individual. É com você. Você é a somatória de tudo que você fez ali no passado. Ali para trás, você é o resultado disso. Tudo que você fez ali atrás te trouxe até aqui. Daqui para frente, você pode ser melhor. Vamos lá. É difícil? Difícil. Você vai cair? Vai. Mas a gente tem que tentar. Com sinceridade, né? Aquele tentar. Estou tentando. Não, pode deixar que eu vou tentar. Da boca para fora. Não precisa. Deus não precisa disso, não. E você tem que ser honesto com você. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso é a frase que está escrita lá no templo de Delfos. Tá? Então é isso. Já deu o horário, não dá nem para abrir para pergunta. Tá? Muito obrigado, boa noite. Viu, Guilherme, né, pelo estudo da noite, muita reflexão, muita coisa que nós temos que refletir sobre o assunto dessa noite, porque a liberdade, quem é que não quer a liberdade? Mas não é de consciência, é com consciência, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então, Deus nos deu ao ser humano a inteligência para ele fazer as suas escolhas, mas também ele nos deu a colheita. Então, pela nossa inteligência, pela moral, pelos ensinamentos, por tudo que por todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós aqui. Então, nós temos que saber escolher ou a porta larga ou a porta estreita, né? Então, a escolha é nossa. E no final das contas, o juiz é a nossa consciência. Então, não é Deus que vai nos julgar. Ele não nos julga. Ele é benevolente, ele é bom. E apenas a gente vai colher aquilo que a gente escolheu, né? As nossas escolhas. Então, nós somos nossos juízes, nós mesmos, né? Então, obrigada, Guilherme. Nós vamos dar continuidade a esse estudo a semana que vem com o nosso companheiro Mauro, ainda estudando as leis morais, instinto e inteligência, tá? Para a gente poder continuar estudando as leis morais, que está no livro dos Espíritos, na terceira parte. É muito interessante que todos nós possamos estudar, nós como os espíritas, não podemos deixar de estudar o livro dos Espíritos, que lá está contido todas essas leis e todos esses ensinamentos. Nós vamos fazer uma prece para terminar, ou vocês querem cantar primeiro? Quer cantar? Depois? Então tá bom. Então nós vamos fazer nossa prece para despedir dos nossos amigos que estão no YouTube, né? Depois nós continuamos aqui a nossa conversa. Agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, que nós estamos de mãos dadas com Ele quando nós entramos nessa casa. Nós temos sede de ouvir, de reviver os ensinamentos, todos os ensinamentos que Ele deixou. Porque nessa nossa consciência, nossas vidas passadas, nossa vida presente, muitas das vezes nós deixamos nos levar por pensamentos que nos levam a caminhos que não é aquele que Ele gostaria que nós seguíssemos. Mas, estando aqui, isso reforça em nós essa vontade, esse ânimo, essa esperança de sermos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conduza nessa caminhada terrestre, e que todos nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz e de muita saúde. E que possamos nos encontrar na próxima semana para continuar o nosso estudo. Então,